Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é um DBA, o que o DBA faz, quais as responsabilidades de um DBA no dia a dia, quais as atividades que ele faz no dia a dia. Eu preparei um slide aqui para vocês. Para quem não sabe, DBA é uma sigla para Database Administrator, ou seja, administrador de banco de dados. DBA é uma profissão, pessoal. Então, o DBA ele é responsável ali por operar o motor do sistema gerenciador de banco de dados. No nosso caso aqui é o Oracle. Eu separei aqui de forma bem sucinta algumas atividades diárias e responsabilidades de um DBA. O DBA ele é responsável por operar o sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, ele opera o SGBD. Ele faz a gestão e controle de acesso ao banco de dados, tanto a nível de usuário quanto a nível de objetos. Ou seja, ele cria o usuário, ele remove o usuário, ele dá permissões específicas para determinados usuários e permissões de alteração, de leitura, de execução em determinados objetos para determinados usuários. Então, essa gestão de controle de acesso de usuários e objetos, o DBA ele é responsável. Ele também é responsável pelo armazenamento dos dados em disco. Então, o DBA ele precisa garantir ali que existe espaço suficiente para que aquele banco de dados consiga armazenar as informações necessárias. Então, a gente tem uma partezinha ali mais de controle de processo chamada Capacity Planning, ou seja, plano de capacidade. Então, o DBA ele é responsável por fazer o acompanhamento do crescimento do banco de dados com relação ao espaço que ele tem em disco ali. Então, ele precisa se planejar. Pô, meu banco de dados cresceu essa semana 2 GB. Semana seguinte cresceu mais 3. Olha, eu só tenho mais 10 GB de espaço suficiente em disco. Então, baseado nas métricas de coleta de armazenamento que ele foi coletando ao longo do tempo, ele consegue ter uma previsibilidade. O meu banco de dados ele cresce 50 GB por mês, por exemplo. Então, ele sabe que ele vai ter que fazer o cálculo para solicitar mais disco, para fazer uma demanda de expurgo de dado, então ajudar na limpeza das tabelas para dados históricos, faça um backup daqueles dados, inclusive backup, né, que é a cópia de segurança, é uma das responsabilidades de um DBA, não só o backup, mas tão importante quanto um backup é o restore. Então, além de fazer a cópia de segurança, o DBA ele precisa garantir que aquela cópia ela é íntegra, fazendo testes regulares de restore, pegando aquele backup que foi gerado, aquela cópia que foi gerada, e fazendo o restore dela num ambiente à parte, para validar que aquele dado que foi feito o backup, ele volta, caso seja necessário. Né? Caso exista uma pane no sistema, um disco que falha, um servidor que de alguma forma pare de funcionar, mas que tenha aquele backup em algum local seguro que ele consiga voltar o dado. Ele também é responsável pela gestão da performance, ou seja, eu executo uma query, né, uma instrução SQL, e aí aquela minha instrução está levando 3 segundos para apresentar na tela o resultado para o usuário final, ali eu tenho um problema de performance. Então, ele precisa utilizar das ferramentas que o sistema gerenciador de banco de dados fornece, no nosso caso aqui é o Oracle, para avaliar o que está ocorrendo para que aquela query, né, aquela instrução SQL, esteja demorando tanto. Né? É o disco que está falhando? Está faltando mais memória para uma área específica de memória? É a CPU que não está sendo suficiente? É a concorrência de sessões dentro do banco? Tem muita sessão no banco concorrendo àquele mesmo dado? Então é um problema de arquitetura, talvez. Então o DBA ele é responsável também por fazer a gestão da performance. E por final, ele é o guardião do dado, né? O DBA é o responsável por manter a saúde do ambiente, por manter o banco de dados funcionando, para que os usuários finais consigam ter o acesso à informação, gravar no dado, né, fazer a alteração daquele dado. DBA, então, ele é o profissional que faz a gestão do sistema gerenciador de banco de dados. Espero que tenha ficado claro para vocês aí e até a próxima aula.